A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta. Grupo Foralto, comprometimento é ir mais longe. Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Unesc 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela que é jornalista. Jornalista, acho que eu vou trocar. Verdade, é. Eu vou trocar. Respeito você, máximo. Pela experiência da nossa convidada. A serenidade dessa jornalista, que diferente dos jornalistas de hoje em dia. Você acha? Eu acho, serena. E ela foi calma, a primeira, tranquila, isso? Formada com diploma, diz ela que pensa que sim, certo, Brigitte? Brigitte Gorini, hoje aqui no Programa do Avesso. Olha, do hoje 2-1, duas jornalistas e um publicitário. Ô, Brigitte, sabia que eu sofro preconceito por ser publicitário? A Pete diz que não vale nada o que eu falo aqui. Você acha? Tem um pouco disso? Não, eu vou discordar da Pete. Ufa, olha aí, viu, que bom. Eu acho que todas as atividades têm o seu valor e algumas têm mais charme que as outras. Ai, que bonitinha! Brigitte, me conta uma coisa, o que leva uma menina há quantos anos, mais ou menos, se formou em jornalismo, querer estudar jornalismo? Acho que 57 anos atrás, né? Se você me permite, eu não quero me estender, mas o programa é todo seu. Temos uma hora. O programa é seu, você pode estender o que vai você contar quiser. Coisa que é tua. Na realidade, quando eu estudava, as mulheres se direcionavam mais para o magistério ou algumas para direito. E quando eu me formei, eu não sabia o que eu queria. Eu acho que até hoje não sei. Mas eu sabia o que eu não queria. Tá? E o magistério eu achava que não tinha nada a ver comigo. E eu sempre gostei de saber muitas coisas. Eu não sou uma pessoa que se aprofunde nas investigações, mas eu gosto de saber muita coisa. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. E eu conversando agora da minha idade, tem gente que diz assim, você é culta. Eu sempre digo, eu não sou culta. Eu tenho uma camadinha de verniz. Se você passar a unha, embaixo tem uma casca grossa. Porque eu gosto de saber, eu gosto de saber geografia, história, economia. Tu és curiosa? Sou curiosíssima. E continuo sendo, graças a Deus, e pretendo continuar assim até o fim dos meus dias. Então eu pensei, mas eu podia fazer jornalismo. E quando eu comecei, eu notei que eu me empolguei muito. E de vez em quando eu ainda tenho assim uns cutucos, sabe, da profissão. Me dá vontade, às vezes, de mandar uma carta para o jornal, de divergir de algumas coisas. Aliás, a gente normalmente diverge, né? Também acho que é uma característica da personalidade. Ou também escrever alguma coisa apoiando certas atitudes. E eu até pouco tempo ainda fazia isso, mas hoje eu estou absolutamente distanciada de tudo. Eu estou com uma vida muito tranquila. A expressão que eu uso é que eu saí de cena. E estou convicta disso. Mas hoje estou aqui ver que não deixa de ser uma recaída, né? Mas sabe o que eu perguntei para nossa convidada antes? Eu comecei a falar... Você já ouviu o Avesso? Ela falou assim para mim... Não, eu tô... Eu não fora de escuto cena, mais, eu não quero mais. Ela falou, mas não lê quero o mais jornal nada, Brigitte? Televisão? Não, eu leio jornal. A curiosidade continua, né? Leio jornal na internet, eu procuro as notícias aqui da região, eu vejo televisão, aliás, fico acordada até tarde. Tem épocas que me dá que eu digo que é uma doença, uma neurose, a gente ficar vendo os noticiários hoje em dia, e quando tu vê, tá argolada de novo lá, vendo o noticiário. Isso é mal de jornalista e dormir tarde? Não sei, eu durmo tarde, sim. E gosto muito de ficar lendo, saber as notícias, mas eu não sou uma pessoa, por exemplo, eu não tenho vida social. Não reside nisso uma queixa, eu gosto da vida que eu levo. Isso foi uma escolha tua?
Sim, eu sempre trabalhei muito e sempre gostei muito de ficar em casa. E não pude, porque eu me divorciei, eu tenho 3 filhas, e as meninas ficaram comigo, e foi uma responsabilidade muito grande. E eu trabalhei, inclusive trabalhei em áreas que não tem nada a ver com jornal, nada. Mas eu noto o seguinte, toda vez que eu vou trabalhar em alguma coisa, eu me empolgo, sabe? Quando vejo, estou lá mergulhada de ponta cabeça naquela atividade nova que aparece. Que eu acho até um pouco de sabedoria, sabe? A gente gostar do que faz. Mas, Brigitte, depois que você se formou, você voltou para cá. Não existia formação aqui. Você se formou onde? Não existia. Eu estudei na Universidade do Rio Grande do Sul, na URGS. E você veio para cá para trabalhar com jornalismo ou não? Não. Acontece o seguinte, eu sou de Nova Veneza. E saí de casa muito criança e fui estudar em Porto Alegre. Naquela época também só existia aqui até o 4º ano primário. Então, quem quisesse fazer o ginásio, continuar os estudos, ou ia para Florianópolis, normalmente os caminhos eram esses. O Colégio São José de Tubarão, Colégio de Freiras. O Colégio Sagrado Coração de Jesus de Florianópolis, também um colégio de formação católica. E os meus pais eram muito, eu acho que eles eram assim, iluminados. Nós estávamos numa colônia católica, apostólica, romana, que só existia para mim aquela visão do mundo. E os nossos pais nos colocaram num colégio que professava o metodismo. É uma religião criada por John Wesley, uma religião protestante. E então, eu que nem sabia que existiam outras religiões da visão católica, daquela época as outras religiões eram pagãos. E eu fui para lá, inclusive ali no livro eu comento que uma das coisas maravilhosas é que eu descobri que eles não comiam crianças. Que os católicos diziam. Que esses, apesar de não professarem o mesmo credo, eles não comiam crianças. E eram pessoas espetaculares, maravilhosas. E eu fiquei nesse internato 6 anos. Depois eu saí, fui para um outro colégio de católico, mas eu acredito toda a minha formação ao Colégio Americano de Porto Alegre. Então aconteceu isso. Terminei o científico e resolvi... Tinha que fazer... Meu pai queria que todas nós fizéssemos um curso. Nesse ponto também ele foi muito, muito adiantado, assim. Então eu optei por fazer jornalismo. E o que ele falou? Ele aceitou bem? Aceitou. Se eu tivesse dito que eu ia... A minha irmã fez Belas Artes, o meu irmão é médico, a outra fez biologia, a outra também fez jornalismo e depois estudou museologia. E o meu outro irmão é médico também. Então, é assim, se eu tivesse... Qual fosse a profissão que eu optasse, meu pai me apoiaria. Ele foi... Ambos, meu pai e minha mãe, foram pessoas muito iluminadas, muito visionárias. Mas quando é que você trabalha com o jornalismo a primeira vez na sua vida? Aí eu vim para Criciúma. Aqui, os lugares em rádio e jornal estavam tomados por pessoas assim, que se formaram na vida. Por sinal, algumas pessoas escreviam muito bem, muito combativos. E eu... Na realidade, eu estava começando a vida, eu era casada na época, meu marido tinha um laboratório e nós estávamos começando do zero total. Então, foi alugado uma sala e precisava de alguém para trabalhar de recepção, secretária, tesoureira, seu Coringão do laboratório. Então, eu comecei a exercer essa função. E também tem um lado positivo, porque aprendi tanta coisa e também contatava com uma pessoa, com outra. E acabava sabendo de tudo um pouco também. E fazia parte também da minha curiosidade, né? Então, eu fiquei trabalhando lá e nesse meio tempo a Tribuna Criciumense pertencia a um pessoal que era ligado a algumas tendências políticas, etc. E eu acho que estava à venda, e quem adquiriu a Tribuna foi o Sindicato dos Mineradores, cujo presidente era o Dr. Sebastião Neto Campos. Um dia o Dr. Sebastião contatou comigo
pedindo para conversar, e eu fui lá e ele me perguntou se eu tinha me formado. Eu disse que sim. Ele disse: você não quer trabalhar na Tribuna? Que era um jornal semanal. Eu gosto de contar essa parte da Tribuna, porque toda vez que eu vejo um filme de faroeste, que tem aquele pessoal fazendo aquela composição manual de jornais. Dos tipos, né? Com aqueles tipos de estanho, chumbo, cada caixinha com uma letra, depois tinha a caixa alta, a caixa baixa, meu Deus. Era uma trabalheira, que trabalheira, né, Bri? Era algo assim tão inacreditável. É do tempo do faroeste mesmo. E a impressão e as provas do jornal, tanto que o jornal saía uma vez por semana, porque não tinha como não ser assim. Não tinha como fazer um por dia, tinha, impossível. Não é, a não ser que fosse uma página por dia, né? Então fui lá e foi assim, foi muito, muito interessante. Funcionava num galpão de madeira, ali na frente da Praça do Imigrante, que é a Rua 6 de Janeiro, termina perto ali onde tem a farmácia do SESI, acho que é Marechal Deodoro, aquela outra rua, transversal ali, ali tem uma pracinha pequena que tem um flamboyant e um monumento com essas mós de moinho, essas pedras de moinho, e a Tribuna funcionava ali. Então, só tinha uma gurizada, uns rapazes, senhores trabalhando ali. E eu, e uma máquina de escrever. Não tinha outras mulheres? Não. Nem pensar. Não, nem para varrer, porque não tinha nem espaço para varrer. Não tinha. Era um galpão tão paupérrimo e uma sala, a salinha que era recepção, redação, etc. Eu acho que não tinha 3 metros quadrados. E a Brigitte chegou com esses olhos lindos, verdes, e disse: vou trabalhar aqui no meio de vocês. Pois é, mas isso é bonito também, como eu não tenho nada a ver com isso, porque não são de minha autoria. Cheguei assim nesse mundo, né, Brigitte? Eu vim assim, né, fazer o quê? Ganhei um beijo presente, no ombro. Ganhei de presente. Tá, mas daí você começa a trabalhar, e daí como é que foi? Aí, começa a escrever sobre o quê? Olha, tinha uma liberdade total, obviamente que o jornal tinha uma linha de defesa da indústria carbonífera. E passei a me interessar por isso. Eu até me lembro que nessa época passei a ler sobre carvão. Eu me lembro que até o Rodeval Alves, na época, escreveu um livreto sobre a obrigatoriedade das crianças estudarem sobre o carvão, uma vez que era a base da nossa economia. E eu era tão metida e tão corajosa que ele disse que precisava de alguém que prefaciasse o livro, foi lá falar comigo se eu podia fazer o prefácio, e eu fiz. Então é interessante porque você vai enfrentando desafios e vai tentando até se aperfeiçoar um pouquinho com essa meta, com esse objetivo, né? Então era basicamente isso, em defesa do carvão. Então notícias relacionadas ao carvão, muita crise com relação ao preço, muita discussão e desavença. Agora também tem o lado positivo da vida, é que você passa a enxergar a vida econômica e acompanha também, a gente acaba acompanhando todos os investimentos, tudo que se faz aqui. Então, eu tenho o prazer de ter visto Criciúma se transformar assim, da indústria carbonífera, indústria cerâmica, e a mudança, como o dinheiro corre das mãos de uma pessoa para outra, né? Depois muda, né? Metal mecânica, indústria química, então vestuário. Teve uma época também de muita malharia aqui em Criciúma, teve uma época de indústria calçadista. É inacreditável assim, a quantidade de indústria calçadistas que tinha aqui, existia por aqui, e assim, quando uma entra em falência, todas as outras, esses movimentos, e me dá uma pena, porque eu sempre digo assim, eu não conheço ninguém que faça um projeto para dar errado, e me dá muita pena quando eu vejo assim, as pessoas investirem seu dinheiro e, sobretudo, as suas emoções e seus valores, seus ideais numa empresa, e ela
ir mal das pernas, né? Tem gente Gente, Saiu ó. tanto como planejado, né? Ó, a Ana Sofia tá mandando um beijo e diz assim, ó, manda um beijo pra essa pessoa maravilhosa, minha amada amiga. Olha que bacana, viu? Mas a Ana Sofia é uma criatura absolutamente amada também. É outra pessoa maravilhosa, né? Eu, Ela aliás, também aqui ao vivo, vou fazer um agradecimento. A Ana Sofia me estimulou muito quando eu estava escrevendo um livro sobre a minha família. Recebi dela todo o estímulo possível, em palavras, e inclusive lá na Novo Texto, ela que disse que ia fazer a edição para mim, etc. Tenho um prazer muito grande de tê-la como amiga. Ela tá dizendo que tu és a pessoa mais inteligente e culta que ela conhece. Olha. E tem aqui um Papai Noel. O Papai Noel tá dizendo boa tarde. Eu conheci a dona Brigitte em 76, 77 na Aqua Lavanderia. Eu trabalhava no escritório de contabilidade onde era feito serviços da empresa Aqua. Ela e a dona Giselda. Quem é essa? O Papai Noel aqui, ó. É a foto do Papai Papai Noel? Noel de verdade. Ó, Ah, é ué. o Papai Noel. Eu acho que é Alberton, ele, suponho que seja, não sei. O Berton já veio aqui, não veio? Já, o Papai Noel que a gente Papai Noel já veio entrevistou. aqui, O Papai poxa. Noel real oficial, ó, tá vendo? Ô, Brigitte, quando você começa no jornalismo, começa no jornal, isso te dá status? Te torna conhecida? Como é que foi esse movimento? É interessante essa pergunta. Realmente, depois tem um assunto lavanderia, depois eu posso até falar alguma coisa rápida, en passant, vamos dizer. É o seguinte, eu sempre dizia assim, mas jornalista dá mais status do que lavadeira, que eu trabalhei numa lavanderia. Realmente muda o status, mas é interessante como atribuem ao jornalista Eu ficava surpreendida e até constrangida que você é vista com outros olhos. Até pessoas amigas, às vezes, ficavam em dúvida se estavam falando com a amiga ou com o jornalista. Elas tinham entende? medo? Estavam O que meio que era? receosas. Tinha preocupação? Tinha um certo medo. Agora, também é interessante isso que você está falando, porque com isso de trabalhar no jornal, várias vezes eu fui a reuniões que eu era a única mulher. E é muito interessante isso, porque eu noto assim que os homens passam a ter um cuidado até para meio aquilo. Olha, tem Tinha um constrangimento? tem um estranho no ninho aqui. Tem mulher no recinto. Tem estranho no ninho, entende? Interessante. Agora, realmente, eu notava que quando te apresenta como jornalista, o teu status muda para melhor. Para melhor? No trato, sabe? Sobe um degrau a mais. E eu nunca dei muita bola para isso, né? Mas é muito interessante isso. Mas o que eu ia comentar também, falando em jornal, é que eu fiquei um tempo na Tribuna, não me lembro quanto tempo. Eu entrei não como diretora da Tribuna, entrei para trabalhar, tinha outro rapaz, tão jovem, bem mais jovem que eu, que ele era diretor do jornal. Ele saiu e automaticamente o pessoal achou que eu tinha condições de assumir. E então, mas era interessante porque o jornal, a Tribuna no caso, a gente tinha que fazer tudo, diagramação e tudo. Não era só escrever, era... Isso aqui tem que ir na primeira página, isso aqui, tá? Era muito interessante. Tá, você vai contar na volta essa história de como era feita tudo isso, pode ser? Olha só, quem tá aqui hoje em Pittsburgh? Brigitte Gorini, a primeira jornalista aí da nossa cidade, da nossa região. Agora sim, ela tava falando sobre status, sobre o que melhora. Eu sei um lugar, Pete, que vai inaugurar semana que vem. Quinta? Dia 9? Você tá sabendo já? Quinta, lógico. Ah, é? Estarei lá. Vai inaugurar semana que vem. Você tem um lugar que vai elevar o teu status? É isso? Teu status quo? É isso que eles Status chamam? quo. O status quo. Você vai ser um cara bacana, você vai estar legal, você vai estar num ambiente único e super agradável. É o novo Blue Martini Drink and Pub. É aquele lugar onde cada momento Pittsburgh é único, onde tudo é possível e o tempo é só mais um detalhe. Vai, inaugura, olha só, lá no comecinho da Avenida Centenário, que já é Jorge Elias de Luca, mas é que confunde muitas cabeças das pessoas. Só bem Music Hall. Ali na Bem Music Hall. Antiga Casa do Baile, vamos falar a linguagem popular. Fácil. Melhorou, vai. Fácil, anexo à Casa do Baile. Anexo à Casa do Baile, tá bom? O bar tá lindo, tá maravilhoso, tá? Gente, ficou bonito. Um bar de drinks, pensem. Olha aqui, o Tiagão tá lá, o Tiagão veio aqui, ele é responsável agora pelos drinks lá. Eu vou hoje à noite. A carta? Hoje à noite eu vou lá bater um papo com ele sobre os drinks. Posso ir junto?
Pode. Obrigada. Interesseirinha, né? Vamos, Brigitte. Mas você pode. Vai dia 9, inaugura, você é convidado pro novo Blue Martini Drink and Pub. Eu estarei lá, a Pitoca vai estar lá, entendeu? E você vai curtir os melhores drinks do mundo. A gente já volta. E tem estacionamento gigante grátis. E olha... 0800, né, filho? Meu Deus. Já muda tudo, né? Pontos. 6 da tarde inaugura, a gente vai te esperar lá. A gente já volta aqui no Avesso, é só o tempo da gente tomar um drinquinho. Vai ter uma crônica. Léo Felipe, presidente do Instituto Cultural Anita Garibaldi, curto muito o programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Grupo Foralto, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, minha jornalista. Aonde? Programa do Avesso. Do programa do Avesso? Isso, hoje recebendo uma grande jornalista. Eu tenho um recado bacana pra quem tá ouvindo o Avesso. Pra quem tá ouvindo o Avesso, que quer dar um presente. Eu diria que um presente pro papai, Dia dos Pais. Aquele presente que ele vai amar. Diga, tá bom? Mano, que ele vai amar. Um presente que ele vai amar, eu vou dar uma dica pra você. Você tem 180 rótulos pra escolher, ok? Só 180? 180 rótulos. Você vai passar onde? Na loja Mestre Cervejeiro aqui de Criciúma, tá? Eu duvido você errar no presente do pai. Aí você vai lá e compra uns 4, 5 ou 6. Você pode degustar no local, já vai lá, degusta antes pra ver qual que o papai vai gostar. Né? Não degusta 180, porque não vai dar, mas fica uma semaninha ainda que dá, tá bom? Se planeja. Compra geladinha, tá? E ainda monta esse belo presente, um belo kit pro papai, tá bom? Ainda tem 4 variedades de chopp e tem sempre novidade para você com cervejas nacionais e importadas. Vá no Mestre Cervejeiro em Criciúma, beleza? Fácil. E quem tá aqui hoje, Piti? Brigitte Gorini. E saímos falando do quê? Sobre a composição tudo, né? E de fazer um pouquinho de tudo no jornal, né, Brigitte? No jornal, exatamente. E os garotos que trabalhavam no jornal, eles eram os heróis, porque eles tinham que consultar aquelas caixas de tipo. Hoje a gente sabe que são tóxicos. Naquela época não tinha essa preocupação nem com a saúde, né? Porque fica aspirando aquela composição cheia de metais pesados. E também tem muita coisa divertida, porque eles tinham que pinçar das caixas os tipos, fazer aqueles separadores, tudo isso. E às vezes pegavam um tipo errado, então ficava uma frase sem pé nem cabeça, né? Nós então tinha que fazer a revisão e assinalar tudo que tinha que ser substituído. Era um trabalho artístico, né? Era Sim, arte né? pura, né, Brigitte? Era um negócio metódico. Muito difícil, muito difícil. E então eu me lembro que tinha coluna social e botava muito elegante, daí aparecia, trocava o G pelo F, ficava muito elefante. Então tinha que ter esses cuidados, que de repente podia usar até um termo ofensivo. Eu me lembro que a sua avó, Dona Beverly, tinha uma coluna, a coluna social, e ela elogiava usando o adjetivo assim, o atilado empresário. Tarana. Então eles às vezes davam uma troca e ficava o atolado empresário. Olha o perigo! Olha a brigaçada que ia dar. Então, até hoje, quando falam que eu fui empresária, e eu dizia assim, não, eu não era uma atilada empresária, eu era uma atolada empresária. Então, quem é próximo de mim sabe a que se deve essa referência. E se torna muito... Tinha coisas divertidas, né? Bom, é aquela coisa, né? Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Então, lá no jornal a gente acabava... Brigitte, olha que tem várias mensagens para você. Olha que bacana. A primeira é do Adelor Lessa. O Adelor diz o seguinte: beijo nela, nossa primeira referência, pessoa querida, doce, das mais cultas da cidade. Olha só. Aí o Adelor recebeu mensagem e mandou para cá, pessoas mandando para ele. Ele diz o seguinte: parabéns, Brigitte. Que bela entrevista. Não esqueças de dizer que foste campeã de vôlei na Sojipa, é isso? Em Porto Alegre? Parabéns a Pete e ao entrevistador. Obrigado. Você não sabe o meu nome, mas eu fico feliz. O Alessandro, Dal Ponte. Parabéns para a equipe da Som Maior. A Sônia Lima Machado mandou essa mensagem. Obrigado, Sônia, por não saber o meu nome. É mano, beijo para você. Sônia, é mano. Brigitte, você foi campeã de vôlei?
Na realidade, se eu tiver que destacar alguma coisa desse esporte, eu fui campeã de atletismo. De atletismo? Sim. Eu, no colégio americano, dava bastante importância ao esporte. E eu comento o seguinte, a minha formação de Nova Veneza era tomar banho no rio, brincar de corrida, subir em árvore. A gente tinha uma atividade quase como os meninos, né? E, na realidade, eu sempre gostei muito de me movimentar. E quando eu fui estudar em Porto Alegre, eu me saí muito bem nas aulas de educação física, e quando tinha corrida, salto, eu ganhava. Então, teve campeonato da cidade, me inscreveram, ganhei. Depois eu fui crescendo, tinha no nosso colégio Olimpíadas dos Colégios Metodistas do Rio Grande do Sul, que um era em Uruguaiana, Passo Fundo, Santa Maria e Porto Alegre. Então, todos os anos, e eu participava. E num ano foi a campeã gaúcha estudar no nosso colégio, e aquilo nos deu a sensação de que nós íamos ganhar o campeonato. E da primeira prova que teve, que era uma corrida, eu cheguei na frente dessa campeã gaúcha, que então isso extrapolou o assunto colégio e foi para a mídia, né? E então recebi a convite para disputar pelo Grêmio, tinha um clube chamado Renner na época, e a Sojipa. Como esta campeã era da Sojipa, eu fui para lá. E realmente me saí muito bem. Então, até vou contar um fato que eu acho bastante divertido, que se eu ganhasse 3 campeonatos subsequentes, a prova que eu tinha especialidade era salto em distância. Eu receberia o título de atleta laureada da Sojipa. E nós ganhamos, assim, 3 vezes, e fui atleta laureada. E há alguns anos eu recebi um convite para ir à Sojipa, que estavam inaugurando na frente do clube, um tipo de um totem assim de granito, onde estava o nome dos atletas homenageados, e estava meu nome lá. Mas eu não fui. Você não foi na inauguração da sua homenagem? Não fui. Mas aí uma neta minha se formou em Porto Alegre, e ela disse, olha, vovó, tu vais ver o teu nome lá. Eu digo, quero ver mesmo, né? E quando nós chegamos, então eu não vou esconder que me comoveu bastante. Foi emocionante? Eu achei muito emocionante. Mas quantos anos depois você foi ver o seu nome? Eu fui ver mais de 15. Mas o que eu acho emocionante, depois vou contar um outro fato, é que nessa época eu digo assim, você quando faz esporte, você se mata para ganhar, se esfola, se machuca, não se queixa. E hoje em dia, quando eu vejo alguns jogadores de futebol ganhando fortunas e dizendo que não puderam, que não estavam motivados, eu fico com vontade de pegar na jugular. Motivados, falta motivação. Não estava motivado. Então nós fazíamos tudo isso sem ganhar nada. E o detalhe, como era esporte amador, era proibidíssimo ganhar até tênis. Tá? E, no entanto, nós fazíamos de tudo para o nosso clube. E, no caso, eu disputava pelo Rio Grande do Sul, né? Mas eu ia contar mais um detalhe, que quando eu estava com um neto pequeno, quando vi esse monumento, e o meu neto disse assim, porque o nome da vovó está aí, ela ainda não morreu. Ele achou que era uma homenagem. Era uma homenagem póstuma. Só ganhava monumento comentando isso, porque hoje em dia para uma homenagem precisa você estar comendo capim pela raiz para receber uma homenagem, né? É tão triste isso, né? Ontem no Conversa com o Bial foi um programa em homenagem a Dercy, e eu fiquei pensando, né? Poxa, né? Se bem que a Dercy foi bastante Não, mas ela foi muito homenageada no em Brasil, vida, né? Foi, né? Foi. Mas foi um baita programa. Relativo. Gente, vocês têm que pensar que a Dercy trabalhou até mais de 90 anos. Eu cuidei do Teatro de Criciúma e trouxe a Dercy aqui. Como é que foi, Brigitte? É maravilhosa. Ela parecia ser uma pessoa muito legal. Muito. E o detalhe, ela era discreta e, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Ela se afeiçoou às pessoas com muita facilidade. Ela me deu um livro da história da vida dela, com um autógrafo muito bonito. Foi gentilíssima e ela é muito interessante, sabe? Muito carismática, né? Muito. E então a Beverly... imagina. Beverly está pensando em mim. Ela deve estar nos ouvindo. Beijo, vó. Um abraço também para ela.
E a Dercy, até vou comentar esse negócio do teatro também, foi algo chocante para mim, porque algumas pessoas me pediram para trazer a Dercy. Ela tinha estado em Criciúma 10 anos antes, em 86, e isso era mais ou menos 96, e eu imaginei da seguinte forma: a cidade tinha crescido, todas as cidades vizinhas estavam interligadas com asfalto, a Criciúma, a população nossa tinha aumentado, a Dercy estava com 10 anos a mais, ela tinha uma bagagem de apresentações, ela aparecia na TV, então eu imaginei assim, o teatro vai lotar. E muita gente pediu para trazê-la. Então nós marcamos 2 noites seguidas. Tive que arrumar um patrocinador para garantir o cachê da primeira noite. E a segunda seria conforme desse o caixa, né? E eu pedi para N empresas e bati em muitas portas para pedir esse patrocínio e consegui. E aconteceu algo inacreditável. Nós não tivemos um público bom. Quem foi adorou, mas nós não tivemos um público que cobrisse os custos. Acabou dando prejuízo. Foi. Então, Criciúma tem umas coisas que me surpreendem muito. Essa parte, quando eu cuidei do teatro, eu aprendi muita coisa. Você teve muita influência, decepcionante? Mas você teve muita influência na cultura, né? O Adelor estava comentando para mim de manhã que as festas das etnias, quando começou tudo isso, você tinha um envolvimento muito grande, não tinha? É que na época, no governo do Dr. Eduardo Pinho Moreira, ele criou a Fundação Cultural de Criciúma. E resolveu convidar para presidir uma pessoa também, assim, apolítica, e que tivesse um excelente conceito na cidade, uma unanimidade na cidade. E essa pessoa foi o Dr. Henrique Pachter. E o Dr. Henrique começou a contatar com várias pessoas e segundo a palavra dele, ele me mapeou para cuidar do teatro. E eu fiquei estarrecida, porque eu não sabia nada sobre teatro. Mas é aquilo que eu disse, quando eu entro eu me empolgo. Então eu fui para o teatro e me interessei muito. Na época quando foi feita uma reforma, foram mudadas a forração, as cadeiras. Logo em seguida tivemos um problema com enchente. Então foram N aspectos, desde aspectos materiais até aspectos artísticos que foram envolvidos. E também às vezes eu escrevia alguma coisa para o jornal sobre isso. Realmente, é como eu digo, me empolgo muito, mergulhei, lá fiquei um tempo, mas já virei a página também. Passou, foi um ciclo que fechou. É. Ó, o ouvinte está dizendo que entrevistas assim nos prende ao rádio. Poxa, obrigado. Tá vendo, Brigitte? O pessoal não consegue descer do carro, desligar. Mas que eu fico inclusive lisonjeada, porque vim tão despojada para cá e até despretensiosa, tão de boas. E até com um pouco de medo. Eu digo, se eles me fazem uma pergunta daquelas que eu fico numa saia justa, como é que você... A gente nunca fez pergunta para saia justa aqui pra Jamais, ninguém. Brigitte. Me conta uma coisa. Você não transita nas redes sociais? Facebook, Instagram, ou acompanha? Não, eu acompanho alguma coisa, mas quando eu comecei a mexer, eu achei que havia um jogo de egos muito grande, muita selfie, muita coisa, não me interessava o café da manhã, nem a aula de ginástica de alguns personagens. É muito vazio, né? E eu achei assim que era uma autolouvação que as pessoas estavam fazendo, eu achei parecia gente carente. E eu disse, eu não vou usar meu tempo para isso, e parei. Não gostou daí? Não, assim, às vezes eu olho, como eu digo, eu invento de procurar alguma coisa que me interessa. Às vezes estou vendo um programa de TV que tem algum assunto que me interessa, vou lá investigar. Então, mas eu quero saber da sua relação com os netos, porque você publicou um livro, Bons Tempos para os Netos, onde diz o seguinte: a obra que ora se apresenta ao leitor é o registro da memória dos tempos vividos pela autora em sua terra natal, Nova Veneza, a qual chamou de berço mágico de uma infância feliz. Além da genealogia de sua família, Brigitte Gorini apresenta uma retrospectiva histórica de Nova Veneza por meio do registro escrito e fotográfico ao retratar a vida e a memória dessa comunidade italiana sul-catarinense. Saudades da infância? Nova Veneza? A Nova Veneza corresponde exatamente o que eu digo aí, berço mágico de uma infância feliz. A questão de umas 3 semanas eu fui no aniversário de uma conterrânea minha que estava fazendo 80 anos e encontrei os irmãos que moram em cidades diferentes aqui. E eles vieram me dizer que é o livro de cabeceira deles.
que às vezes de noite, eu até achei tão lindo, ele me disse assim, às vezes à noite eu perco o sono e pego o livro e sabe que eu choro? Eu achei tão carinhosa essa manifestação e disse, só quem nasceu em Nova Veneza pode sentir isso, né? Porque nós era uma comunidade muito pequena. Eu, quando escrevi o livro, fui investigar e descobri que quando eu nasci, eu sou de 39, eu fiz 79 anos a semana passada, então isso significa que eu estou com o pé no 80, né? Então essas minhas lembranças de Nova Veneza são as lembranças de todos. Como eu estava dizendo, quando eu fui dar uma investigada, e quando eu nasci no perímetro urbano, tinha 450 habitantes. Conhecia todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia, e eu digo no livro, não tinha nome de rua nem nada, porque também seria impensável nós passarmos por alguém e não dizer bom dia, boa tarde. Inaceitável. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Sim, era sempre... Até me lembro de dizer, buongiorno, parona, senhora, né? Interessante, os hábitos assim, todo mundo se cumprimentava, todo mundo era compadre, comadre. Aqui o Jair Tomani que tá mandando aqui, ó, parabéns, dona Brigitte, é a cultura em pessoa, viu? E a Silvia Zanetti está dizendo, Pete, saúde esta mente brilhante por mim. Já pensou pra se chamar de mente brilhante? Meu Partido amor! Da Silvia, olha! Mente brilhante? Eu não queria mais nada na vida. Não, mas eu sou amiga dela, ponha uma dúvida nisso aí. É suspeito esse elogio? Acredite isso, é o carinho que eu tenho por ela. Pete, sabe quando a gente sabe que uma pessoa é inteligente? Manda. Quando ela já comprou o ingresso pro show do Paralamas de Sucesso. É isso que é uma pessoa inteligente, entendeu? Porque você vai bater toca, tá batendo toca mais uma vez. Já ouviu o som novo deles, os Sinais do Sim? Já ouviu? Eu até publiquei uma música. Eu adoro esse nome, Sinais do Sim. Eu publiquei uma música deles sobre medos. Legal? Cara, que música fantástica. Eu não pesquisei ainda, eu vou pesquisar hoje. Que no música Spotify. fantástica. Sinais do Sim, né? Escuta, o CD tá muito bacana. Ele tá muito intimista, né? Como os últimos álbuns do Paralamas. Mas essa música sobre medos é uma música muito interessante. Gosto bastante, tá? Gosto bastante. E se você não garantiu o seu ingresso, ainda dá tempo. Vai lá na Geração Hyundai, ok? Aqui na Geração Hyundai, na Avenida Centenário. Ou no site blueticket.com, é isso, Pete? Yes. Fácil. Vai lá, garante o seu ingresso, ainda tem lugar e não bate toca que você vai perder mais um grande showzão dessa linhagem dos grandes espetáculos que a Som Maior trouxe nos últimos 2, 3, 4, 10 anos. Que, né? João Baroni ontem revelou pra gente ficar tranquilo que vai ser um showzaço com todos esses hits aí, ó, os conhecidos. A gente vai dançar pra caramba. Dia 10 de agosto, você é nosso convidado. Valeu, tá pertinho. A gente já volta aqui no Avesso. Alô galera, meu nome é Ramon Fabres, sou preparador físico do Criciúma Esporte Clube e colocamos todo mundo aqui do programa do Avesso pra treinar. Missão dada e missão cumprida, Pete, mano. Agora eu quero ver todo mundo suando a camisa. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Grupo Foralto, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pitigurio onde... Gurigô. Voltamos no programa do Avesso, hoje recebendo a nossa grande Brigitte Gorini, nossa mente brilhante. E eu tenho um recado pra você que tá ouvindo o Avesso. Ai, hoje ele tá impossível. Não, eu não vou fazer mais merchan. Ele tá João Kleber, ele roubou o posto do Denis Luciano tá do merchan, entendeu? Eu não vou mais, o merchan... Qual é o recado? Manda beijo. Manda um abraço, um beijo, olha aqui, pro João Batista. Ele que é o pai do Pimpas, nosso querido Tiagão Pimpas. Ele tá lá em Capivari ouvindo. Pega o rádio em Capivari, que bacana. João, né? você é maravilhoso. Belas escolhas na sua vida, nos escutar. É um homem inteligente, né? Um homem inteligente. A única coisa ruim que ele fez na vida foi o Pimpas. Não, imagina. A melhor coisa que o seu João fez foi o Pimpas. Ó, quero mandar um beijinho pra essa princesa aqui também, mano. Se liga. Oi, Pete. Eu sou a Alicia Caminati, tô ligadinha no programa do Avesso. A Alicia tem 9 anos e está ligadinha no programa do Avesso. Olha, cadê os pais da Alicia? Papai, estou preocupada com vocês deixando ela ouvir o programa do Avesso, tá? E quem tá aqui hoje, Pete, pra acabar? Brigitte Gorini contando a sua história. Não vai dar tempo, né, Brigitte? 1 horinha com tanta coisa legal aí, bacana nessa trajetória, vai ter que voltar.
Você viu Eu estou disponível, estou de barde na vida, como diz o povo. Varde, Você boa. viu quando vem pessoas assim de nível, eu fico até mais comedido, né? Né? Eu acho que a gente tem que começar a trazer assim, aumentar o nível desse programa. Ô, Brigitte, mas o que mudou do jornalismo da sua época para os jornalismos das épocas, das décadas que você foi passando? Você foi vendo evoluções ou retrocessos na comunicação? Não, evoluções, só evolução. Apesar das fake news, né? Naquela época não tinha fake news? Eu acho que tinha muita matéria dirigida, digamos assim, né? Como sempre, porque você, quando quer exibir, vamos dizer assim, um lado positivo, até em qualquer festa que você vai, a pessoa não faz uma maquiagem, não deixa de ser uma maneira de se apresentar, né? De um modo mais palatável, não sei assim, para os seus olhos, ou para o seu gosto, para os seus ouvidos. Então eu vejo como nós mesmos adquirimos certas posturas. Se você vai falar com um pessoal mais simples, você adquire também um vocabulário que seja inteligível para aquelas pessoas. E se você vai falar com pessoas mais eruditas, também você cuida do seu palavreado, né? Então não sei até que ponto fake é bom ou ruim? Ou existe ou não existe? Não, existe. Agora, o ruim é quando mexe com ideologia, quando te vendem um produto estragado e mudam o prazo de validade e mudam a fórmula, o conteúdo daquele produto para que o público o absorva. E, de repente, você está entrando numa roubada. É o que está acontecendo com o nosso país, né? Nós temos que cuidar muito disso. A informação é um produto, Brigitte? Ela é um produto? Ela é vendida? Como é que você entende informação? Eu vejo informação, sim. Por isso que eu acho que quanto mais nós nos aprimorarmos no nosso conhecimento, investigarmos, soubermos de história, e tenhamos noção da procedência de tudo, eu acho que nós poderemos fazer boas escolhas. Agora, nós temos que cuidar, porque eu mesma me acho que eu sou uma pessoa informada e, de repente, compro o gato por lebre. Já me aconteceu isso. Então, eu estou, por exemplo, agora, nós vamos ter uma campanha eleitoral, eu estou muito cautelosa, não tive escolha ainda. Estou muito ansiosa até. Mas sobre a mudança da mídia, outro dia eu estava falando com uma pessoa próxima de mim e estava perguntando assim, se alguém tivesse te dito que não existiria mais correio, você acreditava? E a pessoa disse, pois é, 10 anos atrás seria impensável. Né, inclusive, uma instituição de absoluta credibilidade do nosso país era o correio. Eu estou contando isso porque casualmente hoje eu recebi correspondência. Eu faço anos em julho, dia 18. Eu recebi cartões que foram postados em Florianópolis no dia 5 de julho. Eu recebi hoje. Chegou para você hoje? Chega hoje de Florianópolis. Eu sempre digo, se tivesse vindo a cavalo na última diligência, já tinha chegado. É tão chocante isso. Então, onde estamos? O que houve conosco? Me impressiona muito. Mas eu quero cortar o caminho porque a Pete antes tinha me perguntado sobre meus netos. As netinhos, vovó coruja? Eu sou babona, assim, eu não tenho vergonha de confessar esse meu lado que me comove muito as crianças. São quantos netos? Eu tenho 5, 2 garotos e eu tenho uma neta morando comigo este ano. A minha vida teve grandes transformações em 2018, porque uma neta minha gaúcha de Porto Alegre, resolveu estudar medicina aqui na Unesc e está morando comigo. Então está uma modificação bastante grande. Eu tenho um neto também, esse ano foi muita emoção. Eu tenho um neto que estuda na Califórnia, foi fazer intercâmbio, foi ficando, está na universidade e se formou na primeira fase da universidade em maio, aluno do Marista, que eu gosto até de citar isso, porque é aluno das nossas escolas. E na cerimônia, a cerimônia foi interrompida com uma homenagem a ele. E foram ditas palavras lindíssimas e falaram que ele era de Criciúma, Brasil. Me encheu de orgulho aquilo. E ele recebeu, então, essa homenagem e um cheque também, que é uma oferta do
dos pais de um estudante que faleceu num acidente pós ter feito isso. Todos os anos um aluno é escolhido na universidade. Acho que tinha 168 formandos e o escolhido esse ano foi ele. Então isso me dá uma alegria muito grande. Tenho um neto que estuda Direito em Porto Alegre. Nenhum quis jornalismo? Não, por enquanto não. Todos se salvaram? Mas esse que estuda Direito tem muito da minha personalidade, coitadinho. Leitura, né? Tem Leitura tudo a ver, né? e generalidades, de saber muita coisa. Então nós trocamos muitas ideias. E tenho outras 2 garotas aqui também, uma estuda no Marista e outra no São Bento. Sou muito feliz com eles. Feliz estamos nós com essa bela entrevista. Olhinhos que brilhando, maravilhoso. Os olhinhos brilhando. Ter você aqui rádio. conosco. Foi ótimo. Só Gostou, podemos Brigitte? agradecer, gostou? Gostei muito, quero até agradecer. Eu acho que vocês superestimaram a entrevistada ao me convidar para vir aqui, uma vez que, como eu digo, eu já saí de cena, estou quietinha no meu canto, e vocês me cutucaram e eu aceitei, né? Porque não tenho nada para esconder, minha vida é um palco iluminado. Tu sai de cena, mas ninguém te esquece. Não pensa a senhora que saiu de cena, todo mundo lembra. Olha, e se você pegou essa entrevista pela metade, só um pedacinho, tá mais curioso com a história da nossa entrevistada de hoje. Gente dizendo aqui, ó, eu não a conhecia, mas já sou fã. Olha aí que bacana. Só que Faz o legal. seguinte, acessa o 48.com.br, vai lá em podcast, daqui a pouquinho vai estar lá a entrevista, tá bom? Às 8 da noite, 20 horas, vai ter o reprise do programa do Avesso, você vai poder ouvir novamente. Vai estar no Spotify, vai estar no Facebook do Mano, da Pete, vai estar em tudo que é canto, tá bom? Brigitte, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito gentil vocês na condução, foram muito hábeis com as perguntas, me tocaram assim só em assunto que eu sabia, como eu digo, não sei. O vocabulário não é tão rico como o da senhora, mas a gente está no caminho. Não, mas eu fico muito grata pelo convite, como eu disse, eu estava sossegadinha, mas gostei muito de conhecê-los e ter vindo aqui. Obrigada. E quero também agradecer às pessoas que mandaram mensagens. E, como eu digo, todos são amigos meus, não acreditem muito nessas palavras gentis, tá? Tá certo? Fechou, Pitoca? Fechou, meu amor. Vamos escrever uma história? Agora eu vou continuar com a Brigitte em off aqui, aprendendo um pouquinho mais.